Dr. Luiz, ele é médico ortopedista, ele também é fisioterapeuta, tem uma vasta experiência no assunto que ele vai tratar conosco aí. Quero agradecer muito, doutor, pela sua presença, por aceitar o convite de pronto, como todo mundo foi muito bacana comigo. Eu tenho muitos amigos e agradeço demais isso, vou ser eternamente grato por esse momento que nós estamos proporcionando nessas 2 semanas de muito conhecimento legal para as pessoas que resolveram participar desse desafio. Então, me arrisco a dizer que eu não conheço um evento de corrida que tenha reunido tanta gente boa para falar de tantos assuntos relacionados à corrida. Então, quero lhe agradecer demais por doar esse seu tempo, que eu sei que não é fácil, ainda mais nessa época de pandemia. Então, agradeço muito e fique à vontade para a sua aula para a gente aí. Beleza. Eu vou me apresentar rapidinho. Quem não me conhece, então, é isso aí que o Ricardo falou. Eu que tenho que agradecer. Assim, a gente gosta de falar de corrida. Quem corre gosta de falar de corrida. E, assim, o lado que eu entendo mesmo é de lesão bastante, porque todo histórico, tudo, e porque é o meu dia a dia. Então, eu sou médico do esporte, eu sou ortopedista, cirurgião de joelho também, tudo, mas o que vem muito aqui para mim é atleta amador, é o que a gente faz. É o cara que corre, joga bola, tudo, então é o meu dia a dia. Tá? Então deixa eu botar a apresentação aí para rodar. Só um pouquinho, que aí todo mundo sumiu, eu não vejo mais ninguém. A gente vai ficando velho, essas tecnologias começam a ficar meio complexa para a cabeça do cidadão. Isso que eu não virei os 40 ainda, mas vale a quilometragem. Mas vamos lá. Então é o seguinte, eu fiquei pensando como é que eu ia falar isso, já que a maioria do público, a gente não sabe muito bem falar para quem não é médico. Então é todo uma preparação diferente para falar para o pessoal que não é da área de saúde, que não é do meio. A gente está acostumado com um tipo de apresentação completamente diferente. Então, eu tentei resumir bastante aí o que a gente vê, né? E deixar a coisa bem próxima daquilo que todo mundo consiga entender, né? Porque se eu começar aqui a falar um monte de termo técnico, um monte de coisa, ninguém vai entender. Se eu trouxer artigo, não faz a menor diferença para ninguém. O último artigo que saiu no New England falando disso não faz diferença. Então, o importante é que eu queria que todo mundo entendesse mais ou menos. Eu separei um bloco. Se eu fosse falar de todas as lesões que estão na corrida, a gente poderia fazer um simpósio de 1 semana para eu falar de tudo, porque é muita coisa. Então, eu separei o mais comum, o que a gente vê todo dia, o que a maioria aqui que corre já há algum tempo já sentiu em algum momento. Tá? Tendo que tratar ou não? Não tratei. Só mudei a passada, troquei o tênis e parou de incomodar. Beleza, mas já passou por isso em algum momento. Então, para ficar uma coisa próxima do que a gente está acostumado, tá? Então, eu separei por articulação, peguei o membro inferior, que é o dia a dia. É isso aqui que vem no consultório, é isso aqui que a gente vê sempre, tá? Então, quadril, joelho, tornozelo e a perna, as fraturas por estresse e o pé, tá? Então, isso aqui é o paciente que chega para você, doutor, comecei a correr, estou correndo há um mês, estou correndo tanto e está doendo aqui, está doendo ali. É o que eu vejo sempre. E assim, em vez de falar de tratamento, porque ninguém vai se tratar aqui, né? Não é o objetivo ensinar, faz isso em casa e não vai procurar um médico não, toma esse remedinho, faz fisioterapia você mesmo, porque não é isso. Eu acho mais interessante a gente trabalhar na prevenção. São coisas que aí sim a gente pode fazer todo dia. Incorporar na nossa rotina de treinamento e transformar isso numa rotina. Assim como a gente faz o treino do fartlek, o longão, o troca de piso, corre na terra, corre na grama, hoje tem treino de pista, é incorporar o fortalecimento, o alongamento e as outras coisas que eu vou falar. Para prevenir essas lesões, que isso é chato, isso atrapalha, né? Atrapalha o nosso treinamento e às vezes desestimula. O cara que está começando, ele começa com, por exemplo, uma canelite, que é bem comum, o cara desanima. Não vou correr mais não, eu vou correr, minha perna ficar doendo, eu não vou correr isso mais não. Então, o objetivo é justamente esse, para estimular a gente a correr. Então, eu vou começar pelo quadril, vamos de cima para baixo, que é mais fácil, bursite trocantérica. Isso é muito comum.
tá? Às vezes a gente acha que não é comum e a gente mistura muito com uma dor do quadril, uma tendinite, acha que é uma coisa e não é, e é a bursite. O quadril tem muita bursa, a anatomia do quadril é complexa. Então, assim, eu queria fazer uma coisa bem informal, bem conversa mesmo, mas eu imaginei que ninguém ia saber o que é uma bursa e onde que fica. Então, eu fiz slide justamente para poder mostrar a anatomia. Não tem texto, não tem nada, é só foto. Para todo mundo poder entender com bastante clareza, tá? Eu vou tentar ser bem claro, eu sou bem prolixo para falar, eu falo muito. Então, mas se eu começar a me enrolar, vocês me avisem. Então, para começar, a bursite é onde que dói, tá? Isso aqui é onde dói. Dói a lateral do quadril, pode irradiar para o glúteo. A maioria das vezes ela vai fazer esse trajeto aqui, vai até lá no tornozelo, lateral da perna, tá? Porque a bursa ela fica embaixo desse osso aqui. A principal, a bursa trocantérica, que é essa que a gente fala, que deita de lado e dá uma queimação, dá uma dor, parece um choque, uma coisa ruim aqui do lado, é isso aqui, ela dói aqui. Tem essas outras apresentações, ela pode subir um pouco, irradiar, tal, vem por trás da perna, dá dormência, parestesia, aquela sensação de formigar, às vezes a perna fica gelada. O cara acha, tô com ciático, tô com hernia de disco, é o ciático, é a piriforme, tá uma bursite. Por quê? Vamos lá. Olha a bursa onde está. Ela está aqui. Isso aqui é imagem de ressonância, tá? É o padrão ouro que a gente fala de exame. Pode pedir um ultrassom, exame rapidinho, baratinho de fazer. O convênio fica feliz quando você pede ultrassom. Mas é um exame que depende muito do cara que está fazendo e do paciente. Então, se é um cara maiorzinho, tipo eu, que é gordinho, tem o quadril largo, mulher, tem mais aquela gordurinha lateral ali do quadril, a distribuição da gordura é diferente, dificulta a visualização. Então, o radiologista às vezes acha que é uma coisa e não é. Às vezes acha que não tem nada e tem, tá? Então, a bursa está aqui. Aquela musculatura lá que a gente viu, né? Está aqui do ladinho, tensor da fascia lata, o glúteo descendo, e a bursa está aqui embaixo, apertadinha aqui, ela branca, esmagada. Então, ó, um desenho para ficar mais fácil, né? Bursa trocantérica é a maior do quadril. Se a gente for contabilizar anatomicamente, o quadril tem mais ou menos umas 18 bursas, dependendo da pessoa, 20. Essas aqui são as principais, né? Tem muita musculatura, então tem muita bursa para evitar atrito. A bursa, que a gente vive falando, vai dar bursite, quando vira o tempo, a vovó tem dor na bursite do ombro, nada mais que uma bolsa. É uma bolsinha que tem com um líquido sinovial, igual uma gelatina. Líquido sinovial é uma gelatina mesmo, um líquido viscoso, com aquela característica da gelatina que a gente acabou de fazer, está quente ainda. Ela não é bem firme. Isso serve para evitar atrito. Então, a gente tem esse ossão aqui do quadril grande, né? Se a gente voltar lá, tamanho do osso que tem aqui, o trocânter, esse é o nome desse pedaço do osso do fêmur, ele é grande. E ele fica arrastando aqui no osso, no músculo. O músculo arrastando no osso. Então, o que a natureza faz com a gente? Bota uma bolsinha para fazer ali um amortecimento ali, né? É aquela almofadinha que a gente bota por baixo da bermuda para jogar futebol de salão, no gol, para poder cair e não se arrebentar todo. Chegar em casa com o quadril roxo. É isso aí. Serve para isso. Essas outras são bolsas secundárias, elas não têm muita função no que eu vou falar agora. Elas inflamam com outras coisas, mas para a corrida, esse aqui é o cara. Isso aqui está sempre dando problema, tá? Por quê? Que aquela dor aqui, ó, deixa eu voltar uma. Essa dor vai descer para a perna, vai descer para o glúteo, vai irradiar para posterior, dá dormência. Porque a gente tem essa galera aqui passando, ó, nervo ciático, esquiático comum, esse aqui é o femoral que está passando ali pelo lado, são os ramos das raízes sacrolombares, tá? Tem mais umas que vêm aqui de cima, mas as sacrais são as principais. O pessoal passa aqui do lado. Então, isso aqui inflama todo mundo em volta. E aí você tem um acúmulo de líquido, aquele branco todo que a gente vê na imagem da ressonância, é líquido acumulado, como se tivesse inchado por dentro mesmo. Toda vez que inflama, tem líquido acumulado. E isso irrita aqui o nervo. E vai dar todo o trajeto do nervo. O ciático ele vai até lá, né? Ele vem até aqui atrás da coxa e ele divide um para o lado, um para trás e o femoral vai para o outro lado. Então, pode dar para qualquer canto aqui da perna irritação. É irritação mesmo, tá? Irrita. Quando a gente trata, isso passa maravilhosamente, de repente, some aquela sensação da perna gelada, tudo, e era só uma bursite, né?
A tendinite principal que dá é esse cara aqui, é o piriforme, porque o músculo passa por baixo. Muita gente fala da síndrome do piriforme, mas eu não vou falar da síndrome do piriforme porque ela não é tão comum em corredor sem bursite. Geralmente a bursite vai gerar a síndrome do piriforme, né? A síndrome do piriforme ela vai dar em conjunto com outras coisas e não é tão dia a dia. E aí, como que a gente vai fazer? Eu botei esse cara aqui que é para poder explicar. Esse cara aqui tem a pior mecânica que eu já vi num atleta profissional correndo. Esse aqui é o Lionel Sanders, é atleta de triatlon, tá? E essa é uma das principais causas, tá? Uma das principais causas para isso acontecer é a mecânica incorreta. Deixa eu só corrigir uma coisa aqui, que eu botei uma animação e ela não funcionou. Já falei, a tecnologia ela atrapalha a gente de vez em quando. Deixa eu só dar uma corrigida, que aí já vai corrigir. Beleza. Para quem tá assim, pô, não fez, eu fiz a aula hoje no plantão, estava de plantão hoje à tarde. Todas essas animações eu fui fazendo hoje no plantão, tá? Então eu testei, mas entre um paciente e outro ali, às vezes deu um galho. Então, as causas, elas podem ser anatômicas e não anatômicas, tá? Eu vou falar das anatômicas primeiro. Então, é isso aqui. O quadril normal, ele tem uma angulação 120, 130 graus. Isso aqui é o normal, tá? Qual é o grande problema? O grande problema é quando a gente tem aquela perninha do joelhinho junto. A minha avó falava que era junteira. Batia um joelho no outro. Chama de genovalgo. Isso pode ter a causa no fêmur, no joelho em si, na articulação do joelho, por alteração do fêmur e da tíbia, ou no quadril. Geralmente é um conjunto de coisas. Então, esse cara aqui é o principal problema para a gente. Por quê? Porque ele vai jogar o quadril para dentro. E quando ele faz isso, a gente aumenta aquela pressão na bursa lá que eu mostrei. Então, que nem eu falei, esse cara tem uma mecânica ruim, é uma das causas, tá? Ele tem o joelhinho para dentro, se você vir, ele quase que bate um pé no outro quando está correndo, no vídeo. E, deixa eu corrigir outra vez, porque senão vai entrar as imagens uma em cima da outra. Pronto. Resolvido o problema. Então, vamos lá. É isso que acontece. Se todo mundo puder reparar, olha o quanto que esse fêmur aqui vem para dentro. Ele vai entrando. Lá no final, quando você for olhar, a gente não tem a imagem inteira, não existe como a gente fazer uma ressonância da perna inteira. Infelizmente, os aparelhos não fazem, por enquanto. Então, você veria que esse paciente tem um joelho juntinho. Olha o quanto que isso aqui pressiona. Então, essa é uma das causas anatômicas, que chama de coxa valga. Tá? Mas o nome, na verdade, não importa. É o joelhinho para dentro. Isso atrapalha, tá? Isso vai fazer aumentar esse atrito aqui, bastante, né? As outras causas que a gente tem alterada, por exemplo, pé chato. Pé chato vai fazer o joelho ficar mais para dentro, que vai gerar isso aqui. Então, tudo acaba caindo aqui. Nesse mecanismo, do joelho para dentro, o quadril com esse osso mais proeminente para a lateral. Isso aumenta a compressão. É um fator mecânico, tá? Desequilíbrio muscular. Vai dar? Vai. Como a gente mostrou a outra foto da anatomia, toda aquela musculatura ela vai estabilizar o nosso quadril quando a gente está correndo. Vai estabilizar a coluna, quadril. Para quê? Para a gente não rebolar quando está correndo. Senão, quando a gente bota um pé no chão, o quadril cai para o lado. A gente tomba. E isso aumenta cada vez mais a pressão. Então, essas fraquezas musculares, elas atrapalham. Em algum grau, todo mundo que está começando, ou quem já corre há algum tempo e não trabalha muito, não foca muito nisso, tem algum grau de fraqueza específico. Mas, às vezes, a gente compensa com a musculatura lombar, com a musculatura de outro lugar, e vai com o tempo, isso vai. Quem corre há mais tempo, provavelmente não tem. Mas quem está começando, quem corre menos, vai ter um pouquinho. Isso é adaptável. Mas se a gente não cuida disso logo no início, vai ter problema. Então, por isso que eu falo, se começar a correr, não é só simplesmente botar o tênis e sair correndo. Você vai começar a correr, você tem que fazer uma preparação muscular para aquilo acontecer. Tem que ter um adjuvante, né?
Alguém para trabalhar junto contigo, porque a tua musculatura não está acostumada com aquilo, se você nunca correu, né? Ah, mas eu jogo bola. Beleza, você deve ter uma musculatura trabalhada para você correr aqueles 100 metros do tiro ali da bola. Ninguém corre mais do que isso. São vários tirinhos. É diferente de um treino contínuo, né? O recrutamento muscular é diferente, tá? Então, nas causas não anatômicas, o que a gente, né, tem mais? Que nem eu falei, a deficiência na técnica de correr. Eu sou a pessoa que eu sou apaixonado por biomecânica da corrida ou de qualquer coisa. Eu adoro o movimento. Então, a biomecânica da corrida é muito rica, ela tem muita coisa para compensar, são vários mecanismos ao mesmo tempo para aquilo ali acontecer de uma forma correta. E o que a gente vê é que você corrige uma coisinha, muda completamente o jeito que a pessoa corre e para de ter dor. Então, eu vou sempre falar, vocês vão ver que eu vou falar um monte de vezes, trabalho biomecânico de corrida. Isso faz toda a diferença para a prevenção de lesão, tá? É por isso que a gente precisa de técnico, de professor de educação física, até de fisioterapeuta bastante para trabalhar com a gente, fazer análise da marcha, tudo isso precisa. Quem quer correr uma maratona, se não faz isso, cara, vai sair da maratona com tanta dor que até desanima. Eu sei o que aconteceu comigo. Eu corri uma maratona e eu fiquei um tempo sem correr outra porque eu fiquei desanimado. Eu falei, não, cara, sofrimento aquilo ali, para que alguém faz isso com sã consciência? Não tem como. Mas quando você vai bem preparado, é legal. Então, é isso, tá? E a gente paga para sofrer, né? A gente paga para sofrer. Eu fiquei pensando, mas é assim, tudo bem, eu pago, eu faço 70.3, aí os Ironman e tal, triatlo. É um sofrimento, mas é um sofrimento legal. Agora, aquilo ali, meu Deus do céu, era uma dor contínua e não acabava nunca, e eu corri, doía um monte. Falei, não é possível, cara, isso aqui tá errado. E aí depois eu fui ver que realmente estava errado, tinha alguma coisa errada comigo correndo, né? Eu não estava preparado para uma distância daquela, a minha mecânica estava muito ruim e eu aguentava correr 21 quilômetros com muita dor, mas beleza. Mas mais que isso não ia, então tive que trabalhar e assim, até hoje eu tô meio assim, eu fiz mais uma e tô pensando na terceira. Ainda, tô pensando bastante na terceira, né? Uma outra coisa que vai levar isso aqui também é o seguinte, é o excesso de treinamento, tá? Os dois extremos, é o mau preparo e o excesso. Ah, eu comecei a correr, mas o meu objetivo é correr uma maratona. Tem uma programação para isso. Se você pular as etapas, vai dar problema. E, novamente, a maioria das lesões que a gente tem, todas podem vir por sobretreinamento. Todas podem vir pelo overuse aí, que o pessoal gosta de falar um monte, né? Overtraining, tanto faz. É a mesma coisa. É o excesso para uma musculatura, uma estrutura articular, óssea, né, osteoligamentar, que não está preparada para aquilo. Leva tempo para aquilo se preparar, né? E a gente vai ver, conforme eu vou falando aqui, que a maior parte das articulações, elas são muito dependentes da musculatura. O osso por si só, a articulação por si só, a junção ósseo-ligamentar não é tão estável sem a musculatura. Então, a gente precisa de musculatura para movimento e para estabilidade. Tá? Isso eu vou falar algumas vezes, né? Bom, e aí tem aquelas variações anatômicas que eu falei um pouquinho antes, eu esqueci de falar, as mulheres são mais propensas, justamente porque elas têm aquele ângulozinho que eu falei, mais para cá, mais para varo, na sua grande maioria. As mulheres têm um ângulo um pouquinho mais agudo disso aí, porque faz todo um conjunto com a pelve ser mais larga, é toda preparação para o parto. Então, a cadeirinha mais larga é normal, as mulheres têm realmente o quadril mais largo. Então, facilita, tem mais atrito, né? Vamos lá. Então, como que a gente vai prevenir isso aí? Então, eu botei aqui 3 coisinhas básicas que dá para a gente fazer em casa, com as crianças atormentando a paciência em casa durante a pandemia, sem problema nenhum. Treinamento proprioceptivo. O que é? Nada mais do que trabalhar equilíbrio. A amarelinha que você brincava quando era criança é um grande treinamento de propriocepção para o quadril. Então, é o treinamento de equilíbrio,
é o treinamento que vai recrutar aquela fibra muscular lá bem profunda, que fica quietinha, que vai te dar estabilidade. É o que vai lembrar ali o teu piriforme, o teu glúteo médio, que ele não pode deixar o teu quadril cair quando você está num pé só. Porque corrida tem fase de balanço, mas tem fase de voo. Você vai ter que aterrissar no chão. Em algum momento você está com os 2 pés fora do chão. E para andar, às vezes a gente não percebe, porque a gente não tem essa fase de voo. A gente sempre está com um pé no chão. E faz diferença, tá? Então, propriocepção aqui, ó, que moleza. Macarrão da piscina em casa. Bozu que tem nas academias. Hoje em dia toda academia tem bozu. Eu fui descobrir que o nome desse troço era bozu depois de velho. Mas para mim era um pogobol de cabeça para baixo. Mas toda academia hoje em dia tem um bozu. É fácil de fazer. Você faz em casa, macarrãozinho da piscina. O pogobol entrega a idade. Entrega a idade, né? Entrega... Pogobol aí... mas que voltou agora essas lojas que vendem coisa de vintage, aí tem um monte. Para mim é um monte de brinquedo velho aí que os caras botam para vender na loja para enganar os otários, que nem a gente, que compra. E fortalecimento muscular, tá? Eu gosto muito de fortalecimento muscular, eu adoro musculação, adoro um pilates, eu acho que trabalha a musculatura de uma forma diferente daquilo que é trabalhado na rua, quando a gente vai correr. Então, o fortalecimento muscular, tanto isométrico, né, contração mantida, ele recruta fibra profunda, ele trabalha a tua estabilidade, também dá para fazer em casa numa boa, tá? E, que nem eu falei, ó, a mecânica da corrida. Trabalho em cima disso aqui, educativo de corrida, quadril, joelho, postura, joelho alto, né, calcanhar alto, movimento de entrada, cadência, tudo isso. Eu falei que eu não ia falar de trabalho, mas eu não consigo. Tem um monte de trabalho recente que mostra que cadências mais altas diminuem o impacto de joelho, de quadril, coluna. Então, esse trabalho biomecânico de corrida é fenomenal para a gente prevenir uma possível lesão, tá? Então, ó, alongamento, rolinho lá da Decathlon que vende, dá para fazer em casa muito bem alongamento, tá? Ajuda um monte. Isso aqui é aquele rolinho de liberação miofacial, é legal, dói um pouquinho para fazer, mas é legal também, ajuda bastante. Porque a banda iliotibial, que é aquele tendão grandão que vai até o joelho, eu vou falar dele na próxima lesão, ele fica bem por cima da bursa. E ele bem alongado, ele tem uma maleabilidade maior. Então, às vezes, ela inflama, mas ela não dói tanto, porque ele está um pouquinho mais frouxinho, permitindo uma acomodação, tá? E aí, que nem eu disse, a biomecânica da corrida. Olha que bonito. Ninguém vai correr assim 40 km, mas o objetivo seria esse, né? Vamos lá. Joelho. Então, aí a gente chegou no joelho, tá? Isso aqui, dor anterior do joelho, faz mais ou menos parte de uns 95% do consultório de joelho. É todo dia. Dói o meu joelho. Aonde? Bota a mão aí, aqui na frente. Tem 1 milhão de causas para isso, tá? Corredor que está começando, que já corre há muito tempo, que corre ultramaratona, todo mundo está sujeito a ter isso em algum momento. O joelho é uma articulação extremamente instável e extremamente dependente da musculatura. A gente tem vários ligamentos que dão estabilidade para isso, mas sem músculo, o joelho... Por quê? Se a gente olhar a anatomia do joelho, é bem esquisita. A gente tem uma bola em cima de um prato. Não dá para isso ser estável, sozinho, né? E para melhorar, ainda tem um caixote solto aqui na frente. Tá? Então, assim, a dor anterior do joelho, ela está, na maior parte das vezes, localizada nessa articulação aqui na femoropatelar. Eu tenho uma imagem mais bonitinha, tá? Isso aqui é só para explicar as forças de compressão, o porquê que correr, porquê que fazer força com o joelho dá dor na frente do joelho, da dor anterior do joelho. Porque a gente tem um músculo que puxa para cá, um tendão que puxa para lá, isso gera uma resultante apertando essa rota. Isso é feito para ser assim. Tá? A natureza fez para ser desse jeito. O grande problema é que quanto maior a força, maior a compressão. Quanto maior a angulação, maior a força que você tem. Tá? Numa corrida, a gente, quando está no apoio de um pé só, a gente recebe mais ou menos a carga de 3,5 vezes o nosso peso. Mais ou menos, dependendo aí da literatura. Nisso aqui. Tá?
Se você pegar o quadril, ele recebe mais ou menos 8 vezes o peso do corpo quando você está num pé só. O quadril não tem tanta musculatura assim em volta para segurar. Aqui chega a 3,5, né? Mas se você pegar só essa articulação, essa força de resultante chega mais ou menos perto do quadril, dá quase 8 vezes o nosso peso corporal de força, comprimindo aqui uma patela. Tá, mas é feito para isso. Só que com o movimento de repetição, com a sobrecarga, e aí sim, com a falta de preparo muscular, a gente tem cada vez mais compressão de forma errada. E aí a articulação não aguenta, a cartilagem não aguenta e todo o tecido que está aqui em volta ele não aguenta. Tem não só a cartilagem, como nós temos ligamento, tem a membrana sinovial do joelho, ele é muito presente, ele é muito grande. E ela pode hipertrofiar, ela aumenta de tamanho, ela diminui de tamanho, ela parece um polvo dentro do joelho. Ela vai entrando por espaço quando está inflamada. E aquela sensação de areia que parece estar arrastando o joelho quando está inflamado, é isso aí. Não é a cartilagem que está se desfazendo, é a membrana sinovial que está ali. Ela fica um monte de saquinho, parece um cacho-uva. Tudo ali espremido ali. Cada vez que você dobra, você está apertando os badinhos da uva ali. Dá essa sensação de areia. É exatamente isso. Tá? Então, exatamente que nem eu falei, cadência, oscilação vertical aumentada, quanto mais impacto você tem no chão, mais você vai apertar o teu músculo para segurar aquilo ali. A cadência é muito baixa, a passada muito longa, por muito tempo, ninguém aguenta. Isso é bom para o cara que vai correr 100 metros, 1.500, corredor olímpico, 1.500, vai lá. Mas mais que isso não vai dar, vai ter que encurtar o passo, né? Posição de entrada do pé, mas eu li no ativo.com que não tanto faz se entrar com o calcanhar, com o meio do pé ou com a ponta. Tanto faz, só que quem entra com o calcanhar machuca mais. Mas tanto faz. Ninguém vai treinar aqui agora só entrar com a ponta do pé. Mas seria bom. Né? Quanto mais para frente você joga, menor a tua resultante aqui. Ó. Mas não tanto faz. Então, só para a gente entender, isso aqui é só ilustrativo. Não fique, ninguém precisa ficar nervoso com esse monte de linha. É só para vocês entenderem. Isso aqui são todas as forças musculares que atuam no joelho para dar estabilidade enquanto a gente está correndo. É muita coisa. É muita variável para a gente mexer. Tá? E aqui, que nem eu falei, são os 4 caras mais importantes. Um tendão para cima, um tendão para baixo, tendão patelar. Esse aqui é fácil de ver. Quem tem o joelho magrinho dá para pegar. Ele fica mais para fora ali. Esse é fácil de ver. O tendão do vasto lateral e o tendão do vasto medial. Tá? Desculpa, ao contrário. Medial e lateral. São os 4, faz uma cruz aqui. Um puxa para cima, um puxa para baixo e cada um puxa para o seu lado. Se isso aqui não tiver muito bem trabalhado, gente, vai dar galho. Em algum momento, você vai ter um desequilíbrio, a patela vai tombar para um lado, vai tombar para o outro, vai desequilibrar, vai dar uma beliscada na membrana sinovial, que nem eu falei, e vai doer. Vai inflamar isso e vai doer. E a dor anterior do joelho, ela é chata para tratar. Depois que a gente tem um quadro isso é uma síndrome, na verdade, os americanos gostam de chamar isso de síndrome patelofemoral, síndrome da dor anterior do joelho, tal. Depois que isso está instalado, a gente pode levar até 6 meses tratando esse troço para ficar bom. E para de correr, e troca mecanismo, e vai correr na esteira, e vai correr na grama, e vai correr 2 km só. Dá um trabalhão para tratar. Então, eu prefiro muito mais a gente prevenir. A prevenção ela não é difícil para isso aqui. Ela é, até certo ponto, já meio que uma rotina nossa. São justamente aquilo que eu falei. Trabalho biomecânico, fortalecimento, tudo isso. Tá? Por quê? Com o tempo, a gente chega nisso aqui. Com o tempo de compressão, a cartilagem, a gente sabe hoje em dia que ela vai se machucando. E aí ela tá aqui, ó, machucadinha aqui no meio. Tranquilo. Isso aqui se regenera, tá? Só que a gente continua machucando ela por um desequilíbrio muscular, por uma mecânica mal adaptada, né? Musculatura encurtada, aquele pessoal que não consegue. Quem corre é encurtado. Não precisa ser super alongado, botar o pé atrás da cabeça para correr. Mas você tem que ter algum grau de alongamento para permitir acomodação. Mas o cara que corre dificilmente bota o cotovelo no chão com a perna esticada.
Não vai fazer isso. Né? Pô, encostou no pé, já tá de bom tamanho. Mas tem gente que não chega lá. Né? Eu tenho paciente que corre aqui, que chega aqui no consultório, não chega no joelho, a mão. O cara fica ali. Imagina a compressão, que isso aqui, o joelho não vai para frente também. Atrapalha, tá? Então, a gente começa a ter muita compressão aqui. Muita compressão nessa área. Essa lesãozinha aqui, ela passa disso para isso aqui. Tá? Que a gente chama de fibrilação. Fibrilação nada mais é quando você olha. Não sei quem já mergulhou aqui, quem já viu o National Geographic que está mostrando o fundo do mar, as algas que ficam... É igualzinho quando a gente faz uma artroscopia. As algas boiando para um lado para o outro, tem um monte de fiapo solto do joelho. É isso aqui. Chama de fibrilação, que é um nome bonito. Quer dizer que está tudo esfiapado mesmo. Tá? Tá tudo meio rasgado. E é um sinal de alerta. Ela não pegou ainda metade da espessura da nossa cartilagem do joelho. Isso aqui é um ótimo prognóstico quando a gente trata. Tem que operar? Às vezes sim. Na maioria das vezes não. Aqui que o pessoal fala da condromalácia, eu tenho condromalácia do joelho, é isso aqui. Tá? A cartilagem ela fica molinha e depois ela fica assim. Isso é a condromalácia do joelho. Só que se a gente não cuida, isso evolui para isso aqui. É um buraco. E aqui que a gente está vendo a linha preta é o osso que está embaixo dele. É um buraco na cartilagem. E se continua, a gente começa... Quando a gente chega nesse grau, isso aqui não tem mais retorno. Isso aqui não volta. Não volta a crescer. Tá? A gente tem uma lesão e ninguém quer ter lesão. Porque essa lesão, ela desencadeia e ninguém sabe o porquê. Tem um monte de gente inteligente pra caramba tentando descobrir o porquê que isso desencadeia, libera um gene nos condrócitos, que são as células ali da cartilagem, e eles começam a morrer. E esse buraco começa cada vez a aumentar mais. Então a gente vira isso aqui, que isso vira uma artrose. Aquele joelhinho do vovô largo vem disso aí. Né? Para quem fazer prótese e tudo, é isso aqui. Tá? Começa aqui, ó. Começa aqui. Tem fator genético que ajuda? Sim, tem fator genético que ajuda. Tem a anatomia alterada? Tem a anatomia alterada que ajuda. Tá? Mas vamos pensar a gente que corre. O que vai ajudar a gente a ter? Ah, eu tenho uma anatomia ruim. Tá, mas se eu não trabalhar todo o resto para prevenir esse problema, a minha anatomia vai falar mais alto. A minha genética vai falar mais alto. Porque tem gente que tem um condrócito mais fraquinho mesmo, então ele morre mais cedo. Ele começa a desgastar mais cedo. Vai gastando mais rápido. Agora, se a gente der ajuda, aí que o negócio vai numa velocidade, né? É o carrinho de rolimã na ladeira. Você não precisa de ajuda para descer. Você vai sozinho. Né? Então, me permite uma parte? Claro. Isso é igual a gente pensar na pessoa que tem familiares com diabetes e ele pode ter essa propensão e ele não tomar conta dos aspectos de vida que vão antecipar muito a chance dele ter diabetes. Porque se ele cuidar da alimentação, se ele fazer exercício, ele vai ter diabetes com 60 anos. Mas se ele não cuidar, ele vai ter diabetes com 30. Então, é isso que acontece também. A gente pode ter essa propensão, mas se você fizer fortalecimento, cuidar da sua mecânica, você vai poder correr normalmente, talvez a vida toda, que nunca vai evoluir para um grau 4. Né? Mais ou menos isso. Exatamente isso. Tá? Isso aqui foi só para a gente entender o seguinte. O quanto que essa rótula aqui, ela arrasta no joelho, no fêmur, quando a gente está correndo. Quando a gente está com o joelho esticado, ela está aqui, ó. Está aqui em cima. E aí a gente vai dobrando, com 30 graus ela está aqui. É a hora que ela encaixa. Então ela está pegando aqui a parte de baixo. Com 60 graus, a gente está dobrando o joelho. Ela está aqui no meio, ela está bem no trilho dela, certinho. Com 90, está aqui. Passou disso, aquele agachamento com o calcanhar na bunda, ó, aqui embaixo. Olha o tanto que ela foi arrastando, quanto que isso foi comprimindo. Vocês lembram lá da primeira foto, que quanto mais dobrava, mais aumentava a força? Então, olha o quanto que você está fazendo. Você imagina o cara fazendo um agachamento com um monte de peso nas costas, fazendo um monte de contração até aqui embaixo. Olha o quanto que isso vai arrebentar a tua cartilagem aqui. Tá? Então, ó, olha aqui o trilho dela. Ela vai descendo. Tá? O que a gente quer quando a gente está correndo? É manter o máximo de contato de cartilagem com cartilagem. Ela é feita para deslizar uma em cima da outra. Né? Então, é aqui, ó. É nessa faixa aqui. É no máximo entre 60 e 90. Tá? O fortalecimento
É nesse ângulo aqui, ó, de 20 para 60. Opa, desculpa. De 20 para 60. É isso aqui que a gente faz o fortalecimento na academia. Quando vem no médico, a gente fala, ó, não estica tudo e não dobra tudo na extensora. É isso aqui que a gente quer. É esse ângulo. Para manter esse ponto aqui, ó, onde você tem mais cartilagem. Essa cartilagem aqui é a mais grossa do corpo humano inteiro. Tem mais ou menos meio centímetro de cartilagem nesse pedaço aqui. É o lugar que tem mais cartilagem no corpo todo. Você pode procurar o que você quiser. Aonde tem mais é aqui, porque ela é feita para aguentar isso, tá? Então, assim, quando eu falei do trabalho biomecânico, então, de novo, lá vou eu com meus trabalhos. É o seguinte, tem um trabalho de uma brasileira, que é fisioterapeuta, lá de São Paulo, que foi publicado no American Journal de Medicina Esportiva. Maravilhoso. Ela pegou 3 grupos e trabalhou 3 valências biomecânicas de corrida completamente diferentes. Para ver, todo mundo tinha problema no joelho, todo mundo tinha condromalácia. Ela pegou. Ela dividiu os caras em 3 grupos. Ela pegou só cadência. Vamos fazer o seguinte, eu não vou te dar um número ótimo, porque esse número ótimo, o cara que criou trabalhava com atleta profissional olímpico. Esse número de 180 que o nego pega no Garmin, para ficar azulzinho, tem que correr com a cadência de 180 no Garmin. No da Apple também, aquele programinha, para ficar no verdinho, você tem que correr com a cadência acima de 170. Isso foi um cara que criou um padrão para atleta profissional. Aí, né, salvo exceções, a gente não é profissional. Então, assim, vamos pegar o que é o teu ótimo. Quando é que você corre confortável? É isso aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Se você corre a 150 passadas por minuto, vamos passar isso para 165. Bota 10% a mais. Se você corre com 130, vamos passar para 143. Bota 10 a mais aí, 10%. 10% dá para fazer, né? Vamos fazer e vamos treinar. Bota um metrônomo, aquele metrônomo de compasso que fica em cima do piano. Bota o metrônomo e vamos correr assim para você bater. Bater o pé igual. Escolhe um pé aí, direito, esquerdo, e vamos bater assim. E depois foi ver. Cara, a dor melhorou. E essa melhora da dor foi mantida. Assim, melhorou, tipo, eu não me lembro certinho os valores, mas acima de 50%. De melhora na dor. Só com 10%, isso é uma bobagem, 10%. E essa melhora foi mantida por 6 meses, que eles acompanharam os caras 6 meses. 6 meses depois, a melhora tinha sido de cerca de 80% nesse grupo. O cara foi melhorando com o tempo. Por quê? Otimizou isso aqui, cara. Otimizou isso aqui. A gente tem é a mesma coisa do carro. O cara que vai bolar um carro, ele fica pensando como é que vai otimizar o gasto de gasolina, para o carro ganhar o selinho A lá, o Ford Ka 1000, para ganhar o A que não gasta nada de gasolina, tu vai daqui até o Chuí com um tanque. É isso, devagar e sempre, mas vai. O cara fica pensando nisso. A gente também. Como é que eu vou fazer essa tua cartilagem durar aí 80 anos correndo? Pô, o cara tá correndo com 80 anos, se eu estiver vivo. Mas eu já tá correndo com 80 anos. Vê o Toral aí, tá correndo. Quem é aqui de Toledo sabe. O doutor Toral, já 75. Ele é mais ou menos regula com meu pai, 75, 76. Correndo ainda. Tem uma artrose no joelho. Tem um grau 3 ali, se você for olhar e tal. Mas tá correndo. Trabalho biomecânico e fortalecimento. Tá? Então isso aqui, cara, é o pilar na nossa prevenção. Alongamento é importante, que nem eu falei, é fundamental. Alongamento de musculatura posterior de coxa, alongamento de adutor, alongamento de glúteo. Por quê? Tudo isso vai interferir no desequilíbrio muscular. Se você tem um adutor muito forte, pessoal, de novo lá, o junteirinho, o joelhinho junto, tem um adutor mais forte, porque naturalmente ele é encurtado, tá? Pela posição nossa. Ele não é muito exigido para se alongar. Vai dar desequilíbrio. Quando você tentar correr, ele vai puxar o teu joelho para dentro. E aí vai jogar a tua rótula mais para fora. E aí ela vai comprimir, né? Aqui em cima, se a gente olhar, o adutor, ela puxa ela mais para cá. Ele puxa o joelho para dentro e isso aqui tomba para o outro lado. Tá? Então, trabalho de alongamento, de fortalecimento. Para o joelho é importante fazer aquela propriocepção, Bosu, equilíbrio?
É muito importante? Não, não tanto, mas é importante, tá? Por quê? Porque a gente no joelho, a gente tem fibras terminais. A musculatura termina no joelho, ela sai do quadril ou sai da coluna e atravessa o joelho para parar na perna. Então, elas estão chegando no final, ali é o final delas. Você não vai ter como recrutar muita musculatura ali no joelho. Tem muito tendão e pouco músculo, pouco ventre muscular. Tem pouca carne ali para puxar, né? Então, não vai recrutar tanta coisa, mas o fortalecimento é fundamental junto com o alongamento aí. Tá tudo bem? Tá todo mundo entendendo? Tá tranquilo? O pessoal foi embora, desistiu? O pessoal interage pouco mesmo, ninguém levanta a mão, ninguém fala nada, né? Não, é quinta-feira, eu entendo. Quinta-feira, tudo. O pessoal tá preocupado, vai ter que correr no final de semana, 15 quilômetros. Tipo, eu já tô aqui pensando para onde que eu vou aqui em Toledo, correndo. Boa noite, Eu vou ficar dando volta lá. Vou fazer uma pergunta. Pode falar. Tudo bem? Microestalos no joelho, como aqueles de quando a gente estala os dedos da mão, podem representar algum problema se eles são sem dor? Sim, então vamos lá. Tem dois motivos para a gente instalar uma articulação, tá? O da mão que a gente faz, assim, que aperta, geralmente é o que acontece? A gente ultrapassa o limite funcional daquela articulação e você tem um ressalto, na verdade, ligamentar. Aquele ligamento ressalta sobre alguma superfície óssea, tá? No joelho, isso acontece. Tem uma situação que eu vou falar agora, da banda iliotibial, que isso acontece. É um ressalto de um ligamento, de um tendão, na verdade, sobre uma estrutura óssea, tá? Fora isso, mesmo que não doa, a gente vai ter isso aqui, instalando. Ele vai ressaltar sobre alguma coisa, tá? Ou algumas variações anatômicas que a gente pode ter. Muita gente fala, acho que a maioria dos dias que eu estou falando de plica sinovial. Eu tinha plica no joelho, eu operei. O pessoal mais velho fala isso. Realmente plica existe. É um resquício embrionário que fica dentro do joelho e isso pode fazer ressaltar. É um ligamento acessório e faz esse estalo. Esse estalo realmente é anômalo, tá? Algumas pessoas precisam estalar o joelho para... tá incomodando quando eu estou muito tempo sentado, eu estico a perna, ele estala, melhora. É justamente isso aqui. Se aumentou muito a compressão, ele começa a doer, faz dor para aqui para baixo do osso. Quando você estica o joelho, ele ressalta, ele pula, não quebra-mola mesmo, ele pula e estala. E aí melhora a dor, porque você descomprimiu, tá? No caso do estalo que não dói, é isso aqui num grau leve, tá? É alguma lesão pontual ou justamente isso, alguma variação anatômica de ligamento. Porque só estala se alguma coisa bater. E é justamente isso o barulho do estalo que a gente sente, tá? É a articulação pulando por cima de alguma coisa. Se não dói, provavelmente alguma variação anatômica, né? E, assim, alguma variação anatômica sua que não te atrapalha. Mas tem que prestar atenção, porque geralmente essas variações, às vezes é uma plica sinovial, que é um resquício embrionário, vira um ligamento e aquilo pode fibrosar, vira uma cicatriz grossa assim. E acaba precisando operar, tá? Mas, se não te atrapalha, não tem que se incomodar muito, não. Ok, obrigada. Então, vamos lá. Então, como eu falei, eu vou falar da banda iliotibial. Então, aquele tendão que fica em cima da bursa que eu falei, esse cara começa aqui no quadril, atravessa a coxa toda, dá aquela dobrinha da coxa que parece estar dividido no meio, aqui, e vai parar lá na perna. Onde é que ele termina? Aqui, ó, lá no joelho, depois do joelho. Como eu falei, a musculatura sai do quadril, atravessa o joelho para chegar na perna. Por quê? Porque a musculatura que a gente tem aqui na perna, ela quer dobrar o joelho, ela quer dobrar a nossa perna. Então, para dobrar, tem que atravessar, tá? O que é a síndrome da banda iliotibial? Tá? É um ressalto, justamente, desse tendão aqui que está aumentado de tamanho. Ele inflama, ele aumenta de tamanho. Quem corre bastante distância, quem corre bastante tempo, se puser a mão na lateral do joelho aqui, vai sentir um negócio que parece um osso. Igual isso aqui. É duro mesmo. Dá para pegar. Quanto mais duro, maior a chance disso começar a arrastar aqui no osso. E de machucar. Tá? Esse, inclusive, é um sinal
bem clássico, tem nome isso aqui, não faz muita diferença para a gente o nome aqui do sinal, mas é um sinal bem clássico em que a gente vê o sulco aqui, ó, entre o osso e o tendão. Isso quer dizer que aqui, ó, tá muito tenso, tá muito duro, por encurtamento mesmo. A gente, conforme vai correndo, a musculatura fica mais forte e o tendão encurta por causa disso. Por isso que a gente tem que trabalhar tanto o alongamento. E esse tendão aqui, quando ele fica mais forte e encurta, ele começa a bater nesse osso. Como que isso acontece? Aqui o sinalzinho, tá? A banda tibial, atravessando, ela prende aqui embaixo, ó. Ela atravessa aqui, ela vem por aqui, coladinha no joelho e prende aqui. Quando que isso acontece? Quando a gente dobra o joelho mais ou menos 30 graus. Tá? A gente dobra o joelho, né, o inicinho, o que ela acontece? Ela pula. Opa, desculpa. Voltando. Ela pula. E quando a gente estica o joelho, ela pula para frente. E a gente dobra, ela pula para trás. Você imagina isso na corrida? Quantas vezes a gente não repete isso? Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Com esse tendão aumentado, isso vira uma bruta de uma tendinite. E é duro da gente tratar também, tá? Dá um trabalhão, isso aqui às vezes precisa até operar, soltar um pedaço do tendão para ele parar de bater, tá? E é uma coisa fácil da gente prevenir, não é tão difícil, tá? Então, quando que a gente vai sentir dor nisso? Que são as fases, bem resumidinho, as fases da corrida. Do apoio, na verdade, tá? Não tá tudo aqui, tem o balanço ainda, mas as fases de apoio. Quando que a gente sente? Na hora que pisa. Pisou, começa a incomodar. Quando a gente chega mais ou menos ali 21, 25 graus, aquilo começa a arrastar no osso. E quando a gente está nos 30 graus ali, na fase de maior apoio, ela pula para trás. E é a hora que dói. E ela só vai parar de doer quando a gente sai disso aqui e chega aqui, ó, na extensão de novo. Porque ela volta para frente e para de incomodar, né? Então, voltando. Como que a gente vai prevenir isso? Aquela imagem que eu mostrei lá no início do rolinho é alongamento. Isso aqui é basicamente alongamento. Precisa alongar muito essa musculatura. Precisa trabalhar muito, soltar isso aqui. Por quê? Uma vez que isso aqui está instalado, como eu falei, dá muito trabalho para a gente tratar. E a prevenção é fácil, é um alongamento, é incorporar o alongamento na nossa rotina de treinamento. O Ricardo estava falando outro dia aí, não lembro qual foi o dia que ele falou, que ele estava com uma rotina de fazer alongamento, né, incorporada já, um dia que faz lá alongamento. Isso é importantíssimo, que a gente faça. Eu tenho um dia que eu faço fortalecimento, tenho um dia que eu faço um treino funcional, tem que ter um dia que a gente faz alongamento. Isso é preventivo. Eu não sou o cara que acha que, assim, tem muita discussão com alongamento antes do treino, depois do treino, para soltar a musculatura, para isso, para aquilo. Isso aí eu acho que não cabe a gente falar aqui. Eu tenho minhas dúvidas quanto a isso aí, melhorar ou não, tá? A lesão. Mas incorporar uma rotina de alongamento da musculatura no nosso treinamento mesmo é fundamental para a gente prevenir lesão. Nesse caso aqui, é o que previne, tá? Aqui não tem fortalecimento, ela é causada pelo excesso do fortalecimento. Aqui não adianta fazer funcional, fazer propriocepção, não faz diferença. Aqui é alongar, é deixar esse tendão maleável. Para quê? Para ele não bater. Tem variação anatômica que ajuda. Tem. O mesmo joelhinho que eu falei para dentro, esse joelhinho para quem corre é uma desgraça. Ele aumenta a compressão naquela região, tá? Ele aumenta bastante ali, ele aumenta a propensão, porque ele muda a posição do tendão natural, ele fica mais anteriorizado, então quando a gente dobra o joelho, ele vai bater com mais facilidade naquele lugar, tá? Dá para corrigir isso? Dá. Tem palmilha que dá para a gente fazer, eu vou falar de palmilha mais lá embaixo, mas tem palmilha, tem correção com tratamento, com treinamento biomecânico, que nem eu sempre falo, tá? Postura, posição de entrada do pé, tudo isso vai ajudar. Vai ajudar. Mas quem previne mesmo, nesse caso, é o alongamento. É incorporar a rotina de alongamento
E a liberação miofascial aqui é fundamental. Eu sei que nem todo mundo vai conseguir fazer isso de uma forma de rotina. Eu falo por mim, eu não consigo fazer liberação miofascial. Eu tenho rolinho em casa e não consigo fazer. Todo dia, todo dia é impossível, mas toda semana. Às vezes eu lembro no domingo à noite, puta, não soltei lá, não fiz o rolinho, pô, vou correr amanhã, segunda-feira. Ah, tô com preguiça, não vou fazer. Mas deveria. Todo mundo deveria, porque isso aqui é um negócio que não é legal. Não é legal de tratar, não é legal da gente ter, é uma coisa que desestimula. Porque, você imagina, é uma lesão que ela pode evoluir ao ponto de a gente precisar operar. Tem que soltar um pedaço do tendão para você parar de ter dor. Tá? E podendo ser, é tão fácil de prevenir que vale a pena. Vale a pena a gente incorporar isso aí na rotina. Tá? Vamos lá. Dúvidas? Alguém? Tudo certo? Então vamos mais um. E aí, canelite. Olha que bom. Né? A canelite ela dá geralmente aqui medial, tá? Mas ela tem um componente que vem de lateral para cá. Por isso que eu botei essa fotinha aqui dos dois. Ela é mista. A causa dela é mista, tá? A dor é aqui, mas ela pode se originar daqui também. Ela é um tendão que atravessa a perna. Então, vamos entender isso, tá? O que é, na verdade, a canelite? Canelite é dor na canela mesmo, tá? O nome abrasileirado é canelite. Que, na verdade, se a gente for, o termo técnico disso é uma periostite, tá? É uma tendinite, desculpa, é uma inflamação na bainha do osso, né? Que vai fazer o quê? Vai aumentar de tamanho, uma bainha que embrulha o osso, ela aumenta de tamanho e começa a irritar os nervos que passam por dentro do osso, tá? Mas pra gente é canelite mesmo, tá? Canelite, dói a canela. É exatamente isso que dói. Porque é o osso que está inflamado. O osso não é uma estrutura que inflama com muita facilidade. Mas nesse caso, ela vem de uma sobrecarga, tá? Ela vem de uma sobrecarga e aí eu vou mostrar da onde que vem. Vamos lá. As causas. Como eu falei, posterior, esse cara aqui, ó, tendão do tibial posterior, ele vai atravessar aqui, vai passar, ó. Nessa foto a gente vê bem. Isso aqui não pode parecer, não é peça anatômica, não é nada, é animação 3D. A gente ganha essas coisas do laboratório, tem que usar para alguma coisa. E aí, ele passa bem coladinho aqui no osso por trás, dá a volta pelo meio da perna, tá? O gordinho do meio da perna é esse cara aqui. Ele passa aqui por trás desse osso, tá? Mas ele fica arrastando aqui, ó. Ele fica arrastando aqui um monte, conforme a gente corre. Por quê? Porque ele faz esse movimento, a pontinha do pé. E entrando com o calcanhar, com o meio do pé, com a ponta do pé, de 3 dedos, de qualquer jeito que você entrar com o pé no chão para correr, você vai ter que fazer a ponta do pé em algum momento. Para sair do chão, para atravessar, para fazer o pêndulo, quem entra de calcanhar, você vai ter que fazer isso aí, tá? E vai dar atrito. Isso começa a irritar, certo? Junto com esse cara, que nem eu falei, quem vem do lado de lá, lateral, tibial anterior, o que esse cara faz? Ele exatamente isso aqui, ó. Ele vira a ponta do pé para dentro e para cima. Ele puxa os dedos para cima. Quem tem mais tendência a fazer isso? Quem corre com a entrada com o pé chapado no chão ou com o calcanhar. Porque já está puxando ele na hora que entra no chão, né? Está forçando esse tendão. E por que ele dói? Vamos ver lá? Mesma foto do mesmo laboratório, querendo me vender coisa. Ele atravessa a perna aqui, ó, como ele vem coladinho no osso, cruza para o meio e vai lá na ponta do pé, tá? Para fazer esse movimento aqui. Então, mesma coisa, ele fica arrastando no mesmo lugar. Então, a gente tem um cara que arrasta atrás e a gente tem um que arrasta aqui na frente. Tá? Tá, tudo bem, mas quando eu corro, isso aí já não acontece naturalmente? Aí que tá a questão. Sim, isso acontece naturalmente, tá? Para todo mundo. Quem vai ter mais tendência a fazer isso acontecer? Quem tem pé chato. Quem tem a pisada pronada, que nem o pessoal gosta de falar, quem tem a pisada pronada é quem pisa para dentro e geralmente tem o pé chato. É exatamente isso, tá? O que mais que vai favorecer?
tá? Sem ser um fator anatômico, o pé chato é um deles. Aquele joelhinho para dentro que eu falei também, tá? O joelhinho para dentro ele me persegue, mas ele tá aí, ajuda. Porque, na verdade, ele também pode ser uma consequência do pé chato, tá? O membro inferior é igual a um dominó. Você derruba um, você começa a bagunçar todo mundo para trás ou para baixo, para cima ou para baixo, tanto faz. E aí o que acontece? Né? A gente vai ter o pé chato, esse músculo está sempre alongado, então ele está sempre apertadão, colado aqui no osso. O de trás também, você vê que eles vêm tudo para o meio do pé, né? Eles atravessam para essa parte do meio aqui do pé. Isso começa a irritar. Bom, isso inflama o osso, inflama bastante o osso, ele chega a fazer um hematoma. Eu já tive um paciente que falou assim, doutor, a sensação que eu tenho é que o meu osso está inchado, eu aperto aqui e fica a marca do dedo. Realmente é verdade, o osso pode ficar inchado, porque o periósteo aumenta de tamanho, aquela membrana que eu falei que embrulha o osso lá, que é quem inflama, ela aumenta de tamanho de tanto atrito. Tem outras coisas que vão ajudar. Tirando o fator anatômico aqui do pé, tudo, né? Sapato inadequado, né? Então, o tênis que tem, para o cara que está começando, não tem uma musculatura tão boa, o drop muito diminuído. O drop é aquela quedinha que geralmente os tênis têm, diferença entre a altura do calcanhar e a altura da ponta do pé, como se fosse o salto mesmo. Esse drop, quanto maior, mais alto, ele previne um pouco isso aí, tá? E conforme a gente vai ficando mais treinado, você vai procurar um tênis com um drop menor, uma corrida mais natural. Mas tem gente que compra sem saber, ou porque quer um tênis mais leve, quer um tênis para corrida. Eu vou fazer uma prova, eu quero correr rápido, compra um tênis com um drop menor e não está preparado para isso. Isso acaba aumentando esse atrito, que quanto mais plantado o pé no chão, mais tensionado está esse povo aqui, né? E aumenta isso. E algumas marcas têm uma forma do tênis naturalmente que jogam o teu pé um pouco mais para fora, para supinado, que nem a gente fala da pisada, um pouco mais para dentro, para o pezinho chato ali, para pronado, mesmo comprando na neutro. E aí, assim, eu falo por experiência minha, o tênis da Nike joga um pouco mais para fora, o da ASICS joga um pouco mais para dentro, deixa eu lembrar aqui, o New Balance não joga para lado nenhum, foi o melhor que eu peguei até agora de neutro, é neutro mesmo. O da On, que vende lá no Cell Shop, da On Running, que é ótimo, também não joga para lado nenhum. Mas essas marcas mais corriqueiras, o da Adidas joga muito para fora também. Então a gente tem que tomar cuidado quando vai comprar isso aí, tá? É muito? Não, mas ele tem uma tendência a jogar um pouco mais para fora. Então a gente tem que tomar cuidado que isso aqui pode acontecer justamente porque a gente tem uma pisada e um tênis que não está adequado para a nossa pisada, tá? Então, mas aí é tentativa e erro, tá? Não tem uma receita nesse caso do tênis, tá? Outra coisa que vai dar, treinamento sem orientação. Resolvi correr, acordei hoje, falei, vou correr 10 km porque eu acho 10 um número bonito. Não me preparei, vai sobrecarregar a musculatura. Vai acontecer isso aqui, tá? Bom, isso aqui ela vai evoluindo. E como que a gente previne? Tá? Vou falar assim da prevenção rapidamente, porque é justamente não fazendo tudo isso que eu falei até agora. Então, corrigindo a nossa pisada, trabalhando o mecanismo de entrada do pé no chão, tá? Eu sei que hoje em dia a gente não gosta muito de trabalhar. Entrar com a ponta do pé, deixa entrar com o calcanhar, é a corrida natural da pessoa, tudo, não faz muita diferença. Mas para prevenção de lesão, nesse caso, faz diferença. Uma passada mais próxima, um tronco mais jogado para frente, uma entrada de ponta de pé, de meio de pé, vai prevenir uma lesão dessa. Vai prevenir o aparecimento disso aqui. O calçado mais adequado. E aí o calçado, o que eu posso falar? Gente, é procurar. A informação de calçado está na internet. Você pega qualquer loja dessas virtuais que vende tênis, os sites, eles dizem se a forma é médio, site do fabricante, se a forma é médio larga, médio estreita, estreita larga, se o pé joga mais para lá, se o arco do pé é assim, assado, tá tudo escrito ali. E é testar. Sempre testem.
assim, o tênis, quando você compra, é interessante testar ele numa distância menor. Testa num pouquinho, testa num treino mais curto para ver se não vai te incomodar, tá? Isso faz diferença. Orientação para o treinamento. É aquilo, é a progressão, né? E evitar abusos, tá? Aqui, nesse caso, entra bastante. Fortalecimento muscular, treinamento proprioceptivo ali, da equilíbrio, tudo isso aqui entra bem. Entra bem. Porque essa musculatura equilibrada, ela vai te dar uma entrada mais natural do pé no chão, na hora de correr. E isso aqui é muito dependente da nossa fase de apoio, tá? Bom, vamos lá. Isso pode evoluir para isso aqui. É só por isso que eu coloquei fratura por estresse. O último grau, aquilo tem 4 graus. O último grau é isso aqui, ó. O osso não aguenta mais e ele quebra, tá? Isso aqui que a gente está vendo é uma imagem de ressonância. Olha o tamanho do sangramento que isso dá dentro do osso. Isso é um hematoma dentro do osso. O osso fez uma fratura por estresse, dá um hematoma lá dentro, tá? Sangra bastante lá dentro do osso e dá um grande trabalho para a gente tratar. Tá, as fraturas por estresse, elas podem acontecer em qualquer lugar. Estou falando dessa aqui, mas elas podem acontecer no quadril, pelo mesmo mecanismo. Olha aqui. Isso aqui é uma fratura de alto risco. Isso aqui, se completa, é uma fratura de colo de fêmur. Isso aqui tem que operar. Nossa, é um transtorno, tá? Facilmente prevenível, e a maioria delas vem do excesso, abuso, overtraining, tá? Sobretreinamento que eu falei antes. Elas podem dar como dor na tíbia, aqui, ó, no 5º meta. Isso aqui vem do tênis errado. Aquele tênis que você está pisando com a lateralzinha do pé, ali, ó, mas está tudo bem. Até uma hora que o teu osso não aguenta, ele está sendo exigido de uma forma errada. Ele não é para pisar daquele jeito. Pode dar aqui nesse cara, ó, no 2º, tá? E também uma fratura de alto risco, porque ela acaba arrebentando esse ligamento que junta o pé aqui no meio, tá? Então, ó, no gordinho do pé ali do meio também, e nesse cara aqui, ó, esse aqui eu botei essa foto para vocês entenderem que esse aqui é a peça que junta a parte de trás do pé com os dedos. Esse osso se chama navicular, tá? E é uma fratura por estresse, por incrível que pareça. Ah, nunca ouvi falar desse osso. Legal. É super comum a fratura dele. Por excesso de corrida. Por tênis mal adaptado, tá? Por treinamento sem variação. Geralmente a gente recomenda, troca de pista uma vez por semana. Corre um dia na terra, corre um dia na pista, corre um dia na grama, na esteira que seja. Mas troca. Porque todo dia na mesma superfície, com a mesma rigidez, você vai estressar. É fadiga, isso aqui cansou. O osso cansou, até uma hora que ele começa a quebrar. Tá? Eu gosto de... Para fratura por estresse, eu gosto muito do exemplo do elástico do escritório. Aquele elástico de dinheiro, a gente vai colocando. Quem tem muito dinheiro para embalar, vai botando ali. Não é o meu caso, eu já vi os outros. Ele vai colocando aquele elástico que está sempre usando o mesmo no banco, lá o dinheiro. Aquele mesmo elástico. Até que uma hora você olha, ele está todo cheio de rasgadinho, ele começa a ficar mais escuro e fica com um monte de rasgadinhos. Mas você não tem outro, você continua usando aquele elástico para embalar os massinhos de dinheiro e botar no caixa. Até uma hora que aquele elástico não aguenta mais e arrebenta. É exatamente isso. Você vai apertando, comprimindo, e ele faz a ligação, ó, da parte de trás com a parte da frente do pé. E até a hora que ele quebra. Tá? Ó, fraturinha aqui. Tá? A prevenção disso é tudo aquilo que eu falei do tênis. Somente isso. E aí a gente vai para uma coisa mais comum. Todo mundo aqui está sujeito, em algum momento, passar por isso aqui. Tendinite do tendão de Aquiles, né? Que na verdade é o tendão calcanear, mas a gente ainda chama de tendão de Aquiles bastante, tá? Esse cara, ele sai, ele atravessa lá o joelho, junta 3 músculos num só e prende aqui. Ele serve para a gente fazer na corrida, ele serve para a gente fazer ponta do pé. Mas quando a gente está correndo, o mecanismo que mais machuca esse cara que ele faz é o mecanismo de amortecimento. É entrar na ponta do pé e ir descendo com o calcanhar. Ele faz o amortecimento para a gente. Faz aquilo que às vezes o tênis não faz para a gente. Um tênis muito seco não tem tanto amortecimento. E esse cara vai ter que trabalhar por ele. Tá? Então,
Novamente, eu entro aqui no calçado e na mecânica da corrida, para prevenção. Por quê? Um calçado com um pouquinho mais de amortecimento, não tão duro, não tão seco para quem está começando a correr, e não tem a musculatura tão preparada, um tendão tão preparado, vai fazer o quê? Que esse cara aqui não trabalhe tanto e não chegue a inflamar, tá? Pode fazer bursite aqui? Pode. O Haglund que eu botei, é que essa aqui, vocês vão desculpar, essa aqui era de uma outra aula que eu dei para cirurgia de pé. Haglund é um crescimento desse osso aqui, ó. Eu só esqueci de tirar. Ele é um crescimento desse osso que fica espetando. Faz igual um esporão. O esporão é aqui na sola do pé. Ele faz o esporão para cima, tá? E também, para quem corre, aumenta bastante aqui o atrito, tá? Isso aqui. É comum entre corredores, tá? É comum entre corredores, porque isso é uma coisa que a gente adquire durante a vida, essa doença, e é muito comum em quem corre desde cedo, desde jovem. Então, o cara que foi atleta de futebol, garoto, de corrida, fez atletismo, fez qualquer esporte que envolva a corrida, tem uma tendência, porque isso aqui tem uma placa de crescimento quando a gente é criança aqui, e com o tempo ela vai puxando e estimulando o osso a crescer. E aí pode formar esse ossinho aqui, tá? Então, a prevenção disso é aquelas medidas que eu falei. O alongamento entra aqui muito. Ele entra bastante. Aquele alongamento de puxar a ponta do pé com a perna estendida, vai alongar esse tendão aqui bastante, vai dar maleabilidade para ele, tá? E o fortalecimento também, porque vai preparar ele para fazer o trabalho ali de amortecedor, tá? Para segurar a entrada do pé. Pra gente não, se a gente não tivesse isso, a gente já bateu o calcanhar no chão, a cada pancada, a gente podia quebrar ali o osso do calcâneo, porque não tinha ninguém para segurar, tá? E aí a nossa fascite plantar. Gente, eu prometo que eu estou acabando. Como eu falei, eu falo muito. E aí acaba passando um pouco do horário. Eu vou dar uma acelerada aqui. A fascite plantar, tá? A fascite plantar é a inflamação do tendão que corre na sola do pé. É aquela dor que quando a gente pisa de manhã cedo, dói um monte. Parece que está dando choque no pé, o que vai rasgar no meio daquele arco do pé. Então, para a gente entender o que é uma fáscia, tá? Fáscia é um tendão em forma de leque. É esse cara aqui, ó, tá? Ele sai da ponta do calcanhar e ele vai com uma perninha igual um leque para cada dedo, tá? É um couro mesmo na sola do pé. Uma couraça que faz ali. Tem umas prolongações laterais, tá? Mas é um couro na sola do pé. E para que ele serve? Para que ele está ali? Para fazer isso aqui, ó. A gente não tem um arquinho do pé? Que tem gente que não tem, que tem o pé chato? Ou tem gente que tem muito arco do pé, que tem o pé cavo? Então, esse cara faz isso aqui, ó. Ele pega na base do pé e ele encurta para fazer isso aqui. E quando que a gente vai ter isso aqui? Tá? Quando que isso aqui vai inflamar? Quando a gente exige demais do arco do nosso pé. A gente exige muito, tracionando ele. Tá? Quando que isso vai acontecer? Quando a gente aumenta o nosso volume de treino de uma hora para outra. Corria 5, agora quero correr 15. De uma hora para outra isso vai inflamar. Usava um tênis com 10 milímetros de drop, calcanhar mais alto, um tênis de entrada para quem está começando a correr. Agora comprei um tênis da Altra que tem drop zero. É zero, não tem nada de diferença atrás e na frente. Marca muito boa, inclusive, mas não é interessante para quem está começando, porque vai fazer uma fascite plantar. E nem essa transição brusca, tá? É uma coisa progressiva. Tem que ser uma coisa devagarinho. Vai inflamar esse cara aqui. E é outra coisa que é chata para a gente tratar. Tá? Tem que fazer palmilha, tem que tirar sobrecarga, tem que tirar corrida às vezes. Tem que tirar impacto. É o que a gente principalmente faz para tratar. E como é que a gente previne isso? Fazendo tudo isso que eu falei da forma gradual. Então, você aumenta o impacto de forma gradual, você reveza o seu impacto. Na grama, na terra, na esteira, você reveza o quanto você dá de impacto e você troca de tênis. Você um dia corre com um tênis um pouco mais duro, porque você vai fazer um treino de velocidade, mas o dia que você vai fazer um treino mais longo, você corre com um tênis mais macio. Você corre com um tênis com calcanhar um pouquinho mais alto, para dar uma folga para esse cara aqui, né? Quem tem muito isso aqui? Mulherada que gosta de rasteirinha, de sapatilha, que fica o dia inteiro com isso aqui caminhando, tem bastante, tá? Quem corre com tênis com calcanhar mais baixo, também vai ter.
certo? E aí, aquilo que eu falei do pé. Pé cavo, o arco do pé, ó, muito arco de pé, ajuda a fazer? Pouco, mas é um tendão encurtado. Se a gente exigir muito daquele tendão encurtado, ele não está acostumado a ser alongado o tempo todo. Ele vai dar uma sofrida, vai inflamar. Quem tem a pisada neutra, dificilmente isso acontece, tá? Mas tem que prevenir da mesma forma com tudo isso que eu falei, porque pode inflamar. Não quer dizer que só assim, só os extremos que dão problema, né? O pé plano, pezinho que corre para dentro, né? Pisada pronada, também. Por quê? Tá toda hora, alonga o tendão, um tendão muito alongado, muito exigido para manter. O arco do pé é importante, ele tem que existir. Justamente porque também funciona como uma mola. Ele ajuda a gente a empurrar para frente quando a gente corre, tá? E é isso. Alguém quer perguntar alguma coisa? Passamos um pouco do tempo aí, mas eu avisei que eu falo bastante. Sensacional, sensacional. Muito obrigado. Não deu para falar tudo, porque é muita coisa. Eu dei uma corridinha aqui no final, que é para a gente também não se estender tanto. Tá tarde, eu sei que é duro o horário para todo mundo aí, mas são medidas simples, tá? É mais para o pessoal entender o que está sentindo. Eu tô com uma dor assim, eu acho que é uma fascite lá e tal, para direcionar. Pessoal, perguntas? Aproveitem, vamos lá. Quais os critérios para se aposentar um par de tênis? Muito bem. Então, assim, par de tênis para aposentadoria. Vamos lá. Depende do tênis. Como é que a gente vai definir isso? Tá? Todos os fabricantes eles têm algumas categorias de tênis. Eu posso te dividir rapidinho aqui em 3. É o tênis com muito amortecimento, que é aquele tênis que você vai usar para o cara que está começando a correr, ou para um treino de rodagem, que a gente fala aí, alta quilometragem, tá? Esse tênis, dependendo da marca, tem alguns tênis da Mizuno que aguentam 600 km de treinamento, tá? Alguns vão durar um pouco menos, né? Mas geralmente em torno disso. É um tênis com bastante amortecimento, geralmente tem um suporte maior, daquelas placas de plástico na sola, ele é mais estruturado. A gente tem os tênis intermediários, que tem um pouco menos de amortecimento, às vezes tem um pouco menos de drop, são os tênis que a gente faz para treino de tempo, fartlek, uma coisa assim. Ele é um pouco mais duro. Esses caras duram menos, às vezes 250, 300 km no máximo, dependendo da marca. E tem os tênis de prova, que não é um tênis que tu vai botar para correr. Geralmente ele é mais leve, ele tem menos entressola ali, ele tem menos espuma para amortecer, ele é mais duro mesmo na batida, que é para te dar velocidade, ou aqueles tênis que tem a placa de carbono, que todo mundo quer comprar agora, está na moda a placa de carbono. Também, eles tem uma batida bem seca. Quem já correu com um tênis desse aí, com carbono, tem uma batida um pouco mais seca e parece ter uma molinha mesmo que te empurra para frente. São tênis que não aguentam muita coisa. Eles vão aguentar estourando 200 km, 300 km de vida útil. Numa prática, aquele tênis que a gente usa todo dia, é o Coringa ali, que a gente usa para a maioria dos nossos treinos. Você troca de vez em quando, mas você usa ele quase todo dia. Não dá para passar um tênis de treino diário de 6 meses. Ele não aguenta. Tá? Os tênis que a gente usa, que são mais fininhos, esses aí, a cada 2 a 3 meses, para corrida, não dá. Porque eles têm menos suporte e ele perde o amortecimento. Então, você está se sujeitando a um estresse muscular maior. Aumenta a tua chance de lesão. E os tênis de prova, eu recomendo você seguir o fabricante. Porque tênis para dia de prova é para dia de prova. Você vai fazer ali um ou outro treino chave, aquele simulado para prova, é um treino meio assim, para você se acostumar com ele, mas é tênis de prova, desculpa. Tá? Mas a média, uns 6 meses para corrida, com tênis de todo dia. Vamos lá, pessoal. Mais alguma pergunta? O pessoal é sempre tímido. Mas depois eles falaram que vão mandar muitos e-mails com perguntas, tá, doutor?
Não, pode mandar. Quem quiser vir aqui no consultório conversar em Toledo comigo, pode vir aí. Eu às vezes, minha secretária fica louca, que senta o pessoal que corre, que eu começo a conversar e esqueço da vida. Deixa eu ver aqui o que tem no chat. Deixa eu ver. A Selma está parabenizando e ela gostaria de saber se meias de compressão na perna ajudam a prevenir lesões como canelite. Então, para canelite em si, eu não acho tão bom, tá? Ela previne. Mas o que acontece? A meia de compressão elástica, igual a polaina que o pessoal usa, o pezinho de fora, ela, na verdade, ela vai trabalhar junto com a tua musculatura. Ela funciona como uma mola. Quando você pisa, o músculo dele engorda, ele contrai. E aí, o que a meia de compressão faz? Ela divide a força com o teu tendão. Ela vai trabalhar junto com ele para diminuir a força dele. Vai prevenir uma lesão durante os seus treinamentos? Vai. Mas no dia que você for correr, se tu correr sem ela, a chance de você se lesionar é 2 vezes maior. Porque você treinou a sua musculatura, tem um cara ajudando ela. É mais ou menos quando a gente está treinando, quem faz triatlo, que nem eu aí, está treinando treino de bike, tem aquele coleguinha que põe a mão no cilindro e te empurra para cima para dar uma ajuda quando você está travado. Esse cara não vai estar no dia da prova. E se você se acostuma a ter alguém te puxando, vai fazer falta na hora. É a mesma coisa, tá? Ele é ótimo para prevenção, mas eu não recomendo um treino diário com a polaina de compressão ou com a meia de compressão. Eu acho muito bom. Ela é principalmente bom para quem tem tendência a ficar com a perna inchada. Que é aquele pessoal que corre, aí tem... Existe uma síndrome que é o seguinte, a pessoa faz alergia ao exercício. Parece brincadeira, mas não é. O cara faz alergia ao exercício. Quando a gente começa a correr, a gente libera alguns mediadores inflamatórios no corpo, é natural. E tem gente que faz hiperreação a isso. E fica com a perna inchada, vermelha e coçando. Isso se adapta? Se adapta. Mas tem gente que não consegue se adaptar a essa sensação no início. Quem tem isso e usa uma polaina dessa, uma meia de compressão, ajuda um monte. Quem fica com a perna inchada depois de treino, também ajuda, porque melhora o teu retorno venoso. E, principalmente, eu acho que assim, para regeneração é fantástico. Você fez um treino mais puxado, bota a meia de compressão dessa aqui, olha, pós-treino vai ser maravilhoso. Aí sim você está evitando lesão, não durante o treino. Tá? Mas pode usar, não sou contra usar não, mas eu acho que ela tem que ser intermitente, não pode ser o tempo inteiro. Perfeito. Mais alguma pergunta, pessoal? Se não temos mais pergunta, Dr. Luiz, quero agradecer muito por disponibilizar o seu tempo, seu conhecimento, foi fantástico, sensacional, uma aula para a gente compreender os mecanismos e, especialmente, a importância que se tem na prevenção, especialmente para que a gente não vire seu cliente. Eu prefiro que venha aqui conversar da preparação para a prova. Ó, vou correr uma maratona de 42 quilômetros lá na Patagônia. Pô, o que eu faço aí? Dá ajuda. Eu prefiro. Perfeito. Então, pessoal, muito obrigado a todos que assistiram hoje. Amanhã temos o professor Marcos, que vai falar sobre treinamento esportivo para a corrida, treinamento da corrida de rua. Então, agradeço muito, muito obrigado. Boa noite, bom descanso e amanhã é dia de treino. Valeu, pessoal. Muito obrigado a todo mundo. Desculpem aí qualquer coisa, se eu falei muito e me enrolei, mas qualquer coisa, estou aí para tirar dúvida. Foi perfeito, foi perfeito. Valeu, abraço. Abraço. Tchau, tchau.